Boa noite, olá meus irmãos do Agenda Espírita, sejam bem-vindos a mais uma palestra dos nossos sábados. Pedimos desculpa aos irmãos pelo pequeno atraso em virtude da internet, mas graças a Deus estamos aqui novamente para falarmos acerca da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para o dia de hoje escolhemos um tema que julgamos interessante e que chamamos de bem-aventurados os sensíveis. As sensibilidades do coração, da alma, as sensibilidades para fora e para dentro, no trato consigo, com o mundo espiritual e com os nossos semelhantes. E inspirados nesse tema, que tem origem no Sermão da Montanha, quando Jesus louva aqueles que são os pobres de espírito, os humildes, os misericordiosos, os mansos, os brandos, aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que não perderam a capacidade de chorar, de se emocionarem com as dores do mundo, aqueles que são pacificadores, porque levam a mensagem da paz onde se instalou o clima da guerra. Então, inspirados nesse Cristo, nessa mensagem, em tantos missionários do bem da paz, que foram propagadores dessa boa nova para todo mundo, nós vamos fazer uma prece de início, pedindo o concurso dos bons espíritos e o amparo do nosso Cristo e Senhor. Vamos nos irmanar juntos para que essas vibrações cheguem a muitos corações, possam tocar muitas almas e, uma vez sensibilizadas, elas recebam o convite para o serviço de cura e de melhoramento pessoal que o Evangelho propõe para todos os seres. Jesus, nosso querido, divino e amado Mestre, inspirai as nossas palavras nessa tarde e noite, para que possamos levar o Teu Evangelho a todos quanto nos ouçam, que as palavras sejam nossas, mas a inspiração divina, e um alento, uma consolação e uma paz entre em muitos lares, iluminando corações e espíritos para uma vida melhor. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. É isso, meus amigos. Boa noite a todos que já nos cumprimentam nesse início de noite. E nós vamos falar dos bem-aventurados, os sensíveis. E para isso escolhemos uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola da rede, quando Jesus diz assim: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons peixes em recipientes e os deteriorados jogaram fora, deitaram na praia. Nós vamos interpretar essa parábola juntos. Essa rede
que nós lançamos ao mar é a nossa mente. E o mar é o mundo em suas amplas e profundas dimensões. A nossa mente é capaz de fazer pescas o tempo todo. E o mar da vida, ao qual nós realizamos essas pescas, é um mundo exterior e um mundo interior. Nossa mente é submetida ao clima desse mundo, que recebeu o Evangelho, mas ainda não o aceitou. Há luz e trevas entre nós. Há luz e trevas, meus irmãos. Pescamos porções de ambas as coisas. Somos um combinado de virtudes e grandes imperfeições. A nossa mente tem a capacidade de manobrar energias, de selecionar ideias, de dizer o que fica e aquilo que não fica, de fazer escolhas, de tomar decisões. E essas decisões são tomadas no mar da vida, no qual nós estamos mergulhados, no qual nós estamos imersos. O ensino de Jesus mostra que o homem não pescará apenas as luzes celestiais da vida. Pensar desse modo é ilusão infantil e pretensiosa. Quantos conhecem a doutrina espírita e o Evangelho e acreditam que serão tomados de uma pureza santificadora? Não, meus amigos, nós estamos mergulhados no mundo. É impossível que a nossa mente pesque apenas as luzes celestiais. Nós também faremos as pescas de sombras, de trevas, de conteúdos de baixo teor espiritual. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Há magnetismos dentro de nós que nos ligam a conteúdos de baixo teor espiritual. Então é absolutamente normal, é absolutamente natural que a nossa mente, como uma rede viva, pesque aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Nós somos o tempo todo bombardeados por conteúdos exteriores. São apelos que nos chegam o tempo todo, através da literatura, do cinema, das telenovelas, do noticiário, da política. Então é normal que coisas boas e coisas ruins nos penetrem. Coisas boas e coisas ruins subam aos nossos corações e transformem-se em sinapses em nossos pensamentos. Isso é importante para que nós não sejamos tomados de uma pretensão ou de uma santidade infantil. Nós estamos no mundo, nós caminhamos em um mundo que, segundo João, ainda jaz no maligno. Ou seja, os conteúdos do nosso planeta ainda têm muito mais a ver com os umbrais do que com o reino dos céus. Então, é nesse panorama que nós desenvolvemos as nossas sensibilidades para as coisas de Deus. Mesmo os espíritos mais dedicados à tarefa do autoconhecimento, ainda assim farão pescas mentais de baixo teor espiritual. O que significa? Que conteúdos como raiva, cólera, inveja, disputas, ambições desvairadas, medos, ainda
serão pescados pela nossa mente. Essas ideias ainda habitarão o nosso espírito. Entrar em contato com as mazelas da nossa esfera é caminho imprescindível. Como vigiar se não conheço as artimanhas daquilo que me invade e me habita? Temendo o contato com as sombras, o homem só criou pânico quanto ao inferno e ergueu fetiches de proteção que sempre tiveram muito mais a ver com superstições e crendices do que com uma consciência de fé. O que isso significa, meus amigos? Que a sublimação espiritual, o aperfeiçoamento íntimo são tarefas daqueles que entram em contato com as suas sombras, daqueles que conhecem os infernos de si mesmo e, por conhecerem essas dimensões, optam pelos céus. Como eu posso orar e vigiar, me proteger acerca daquilo que eu não conheço? Para que eu me proteja da cólera, eu preciso saber o que é a cólera. Para que eu me proteja da impaciência, eu preciso saber o que é a impaciência. O significado dessas imperfeições e as suas consequências precisam ser discernidos pelas nossas almas. Lembremos juntos do livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fileira do mal? Não. Pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. O mal é uma opção, mas a ignorância é um estágio natural de quem não sabe. Então, quando eu entro em contato através dos conteúdos que a mente pesca no mar da vida, com mazelas e imperfeições, eu começo a discernir o remédio do veneno, a doença da saúde, a sombra da luz, o mal do bem. O Evangelho cria criaturas sensíveis, mas essa sensibilidade não nos faz ingênuos, porque Jesus não deseja discípulos ingênuos, mas homens e mulheres segundo a sabedoria de Deus. Jesus foi o ser mais sensível que tocou o solo do planeta, mas Jesus sabia exatamente quais eram as artimanhas do mal. Tanto que, uma vez tentado no deserto da Judéia, ele tinha todos os recursos mentais necessários para não cair naquelas armadilhas. Disseram a ele: sobe no pináculo do templo e se atira, porque Deus irá te salvar. E Jesus, conhecendo o mandamento da lei, diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o homem precisa dessa sabedoria fina para que, uma vez posto em ciladas, através dos conteúdos perniciosos do mundo, ele tenha a qualidade do sábio que sabe se desvencilhar dessas pequenas pedras de tropeço que podem pôr em risco toda a nossa reencarnação. Então, meus amigos, essa passagem tão pequenina do capítulo 13 do Evangelho de Mateus nos traz um conteúdo tão brilhante
e tão enriquecedor sob o ponto de vista espiritual. E nós avançamos, porque Jesus nos mostra que os seus discípulos não fogem do mundo, os seus discípulos atuam no mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Foi o que ele ensinou. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É para se comportar como ovelha, mas é para saber das possibilidades e dos ataques dos lobos. Os sensíveis do Evangelho não são seres de vidro, são seres de diamante que suportam o fogo da vida. Eis aí a verdadeira aventura da sensibilidade. Em trajes de linho, não teme os espinheiros. Não se protege em santuários, pois na cruz o véu dos templos foi rasgado de cima a baixo. E Jesus não cansou de dizer: ide, ide, entrai em contato com o mundo. Jesus entrou em contato com o mundo. Jesus não tinha medo das experiências. O Filho do Homem era um indivíduo corajoso, viajando pela alma e nos caminhos do mundo. O homem acumulará sugestões de valores e vícios em sua mente. Logo, são recomendáveis as pausas reflexivas. Nós iremos pescar, como Jesus disse, no mar da vida, aquilo que deve ficar e aquilo que não deve ficar. Mas para que nós façamos o discernimento dos conteúdos, o que é ódio e o que é amor dentro de mim, o que é mágoa e o que é perdão, o que é compaixão e o que é indiferença, o que é acolhimento e o que é intolerância. Eu preciso das pausas reflexivas. Eu preciso olhar o conteúdo que a minha mente pescou, do que está impregnada a minha casa mental. O indivíduo necessita desenvolver a sensibilidade que diz: os meus pensamentos estão cheios, há muita informação, preciso discerni-las. Nós não fazemos isso com o nosso celular? Às vezes o nosso celular de grande memória, 64 GB, 128, 256. E às vezes nós acumulamos tantas fotos e tantos vídeos que nos chegam através do WhatsApp, que tem momentos em que o celular começa a ficar lento. E nós precisamos fazer uma faxina, excluir os vídeos e as fotos que não ficam, e deixar apenas aqueles que são importantes. A nossa mente, a nossa memória espiritual precisa do mesmo trabalho. O ego necessita de um trabalho de integração, uma faxina para limpar aquilo que não fica e para manter os conteúdos que têm sintonia com o reino divino de Jesus. A nossa mente é um grande HD, é um reservatório de inteligência. Mas se nós vamos acumulando conteúdos no trabalho, no casamento, na família, entre os amigos, e não fazemos as pausas reflexivas, meditativas,
para diálogos interiores e para o clima da oração, nós vamos sobrecarregar a nossa mente. A rede mental vai ficar demasiadamente cheia e ela pode não suportar o peso de tudo quanto nós recolhemos no mundo. Por isso Jesus pede essa pausa para que nós possamos averiguar as coisas que ficam e as coisas que não ficam. E aí vem as perguntas filosóficas, a filosofia interior do Evangelho. O que é digno de permanecer em mim? O que é digno de permanecer em mim? E o que devo deixar na praia para que as ondas do mar carreguem? O que é Cristo em mim? E o que pertence ao fluido mental do mundo? Eu preciso separar as águas. O que dentro de mim é de Cristo? E o que dentro de mim pertence às fortalezas mentais do mundo? A ganância é do mundo. A ganância é do mundo. O desejo de evoluir verdadeiramente é do Cristo. O perdão é do Evangelho. A mágoa, quanto mais, é do mundo. A pacificação é do reino de Deus. A guerra pertence ao mundo. Os meus ódios são coisas do mundo, mas as minhas projeções de amor pertencem a Cristo. Então, nessa passagem do Evangelho, nós precisamos ter a sinceridade sensível de separar o joio do trigo no momento oportuno. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco iminente de colocar a nossa reencarnação em risco. Sem o clima da prece e o hábito da reflexão íntima, o homem deixa na praia os seus talentos mais lindos e assimila os seus próprios enganos. O que isso significa, meus amigos? Se eu não tenho o hábito da leitura do Evangelho, se eu não tenho o hábito da meditação e da prece, eu vou ser enganado. A minha vigilância vai ser imperfeita e insuficiente para me manter dignamente de pé. Eu vou chamar as minhas mágoas e os meus rancores, as minhas impaciências de meu direito. Eu vou gritar contra a vida e vou abandonar a lei de amor. Eu vou abandonar aquela máxima de Jesus: só faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Eu vou abrir mão das coisas boas e vou me apegar aos meus vícios, aos meus próprios enganos. Por isso, essa sensibilidade do discernimento, a sensibilidade de separar os conteúdos da mente conforme os seus significados é tão importante. O livre-arbítrio é soberano. O livre-arbítrio é soberano. No fundo, a decisão é sempre nossa e nasce nas seleções mentais que nós fazemos. Nós não selecionamos fotos e vídeos para postar nas redes sociais. Nós também selecionamos com o nosso livre-arbítrio os nossos pensamentos. Nós dizemos assim: isso fica e isso não fica. Isso vai morrer de fome dentro de mim e isso vai ser alimentado.
quanto melhores são nossas escolhas, mais bem-aventuradamente sensíveis a Jesus nós nos tornamos. Quanto mais eu opto pelo amor, mais sensível ao Cristo eu me torno. Quanto mais eu perdoo, mais o perdão cresce dentro de mim. Quanto mais eu ajudo o meu semelhante, mais a vontade de ajudar cresce dentro de mim. Porque aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. As virtudes e os vícios espirituais são uma questão de investimento. O grande problema é que muitas das vezes nós chamamos treva de luz, doença de saúde, veneno de remédio, crendice de fé. E aí a importância de parar para lucidamente separar o significado de cada coisa. O amor é a arte de escolher bem. O amor escolhe, o amor decide. O amor diz assim: eu vou. E quando eu digo eu vou, o mundo se movimenta em meu favor. O amor é a arte de escolher, porque ele diz levanta e anda. E uma vez que levanta e anda, ele vai pelos caminhos mais retos da vida. O amor discerne como João Batista. É preciso que eu diminua para que o Cristo de Deus cresça dentro de mim. O amor discerne como aquela mulher com fluxo de sangue que colocou as mãos na borda da veste de Jesus e dele saiu o poder que a curou. O amor faz como os cegos de Jericó, que pediram a Jesus que abrissem-lhes os olhos para que eles voltassem a ouvir. Então o amor é a arte de escolher, e só escolhe bem quem tem a sensibilidade de discernir os conteúdos da sua rede mental. Os conteúdos da sua rede mental que faz as pescas no mar da vida. Como virtude, o amor jamais cresce no peito do preguiçoso, que se recusa a lançar a sua rede ao mar da vida. Com medo do mal, eu não entro em contato com o mundo. Com medo do trabalho e das dificuldades, com os desafios da reforma íntima e do autoconhecimento, eu me alijo do mundo. Eu fujo das coisas do mundo. Eu opto pela preguiça em vez do trabalho. Eu jamais vi um preguiçoso viver o Evangelho. Eu jamais vi um preguiçoso ter o discernimento dessa arte de escolher pelo amor. O preguiçoso opta sempre pelo menor esforço. Os seus braços são fracos e ele arremessa a rede muito perto. Ele tem sempre medo do contato com o mundo. Então, pelo medo do contato com o mundo, ele preserva o corpo e sacrifica a alma. Isso é muito ruim. Quantas vezes nós optamos pelo comodismo, pela zona do conforto, para preservar as delícias e os prazeres do corpo e sufocamos e matamos os potenciais da nossa alma. Esse é um dos problemas do preguiçoso. E tem um outro gênero de homem que tem dificuldades de lançar a sua rede ao mar da vida e puxá-la para o discernimento. É o afoito, é o ansioso, que não reflete acerca dos elementos pescados. Todo ansioso quer tudo para ontem, tem uma pressa de viver, tem uma pressa de realizar.
E essa pressa faz com que ele realize as coisas sem qualidade. Porque o Evangelho, meus amigos, o Evangelho não é a corrida pelas quantidades. O Evangelho não é a maratona para ver quem chega primeiro. O Evangelho pede qualidade espiritual. Não adianta ser afoito. Não adianta abrir a mente para uma série de conhecimentos e de experiências se nós não temos a minúcia, a sensibilidade, o detalhamento, o tirocínio para avaliarmos o valor, a qualidade do nosso trabalho. Indolência, ou seja, a preguiça de quem não quer o trabalho espiritual. E a ansiedade de quem até aceita o trabalho espiritual, mas é tão ansioso que sufoca a semente. Criam sensibilidades contrárias ao Evangelho. É preciso trabalhar, mas nunca de qualquer jeito. O modo como nós trabalhamos importa sobremaneira. Se você passou 2021 correndo e não teve tempo para uma pausa, para ouvir uma palestra, para ler um livro, para meditar, para orar, para conversar com um amigo, para discernir as coisas do teu coração, meu amigo, você é o ansioso que sufoca a semente, que não olha nem os lírios do campo, nem os pássaros do céu. Não é um aprendiz do Evangelho, é um maratonista da vida. Está correndo atrás do vento. Jesus era aquele cara que se via espremido pela multidão, porque todos ansiavam pelo néctar, pela seiva do seu amor. Mas Jesus sabia subir ao monte para orar. Jesus se recolhia às madrugadas em travessias de barco para refletir acerca da vida. Jesus orou a Deus no Monte das Oliveiras. Jesus sabia fazer pausas pontuais. Então é essa sensibilidade que o Evangelho nos propõe. Não é a sensibilidade do preguiçoso que tem medo de entrar em contato com o mundo e prefere se manter numa redoma, às vezes atrás até das religiões. Mas também não é a sensibilidade do afoito, que se rasga todinho em nome de um trabalho sem método, sem escolhas, sem caminhos, sem discernimento, sem lucidez. É preciso acender uma lâmpada para que o Evangelho não nos chame de insensato e de louco. Toda lâmpada verdadeira, ela é interior. E quanto mais nós fazemos esse trabalho sensível de separar as luzes e as sombras dentro de nós, os talentos e os enganos, mais nós crescemos para Deus. E quanto mais fazemos, mais nos tornamos aptos e habilidosos nessa tarefa espiritual. É dessa sensibilidade que nós viemos falar no dia de hoje. É aquela sensibilidade de Jesus, que andava já há alguns dias com a multidão e disse que tinha compaixão daquelas pessoas, porque elas caminhavam há muito tempo e tinham fome, e se elas fossem embora sem comer, poderiam desfalecer no caminho. Então vocês veem que é uma caridade lúcida,
é uma caridade que sabe olhar a necessidade do seu próximo. Ela não atira o pão por atirar. Ela não dá por dar. Ela sabe a motivação das coisas, porque sentiu primeiramente em seu coração. E aqui, meus amigos, caminhando para o final, nós lembramos do Sermão da Montanha. Os pobres de espírito gostam de aprender a pescar, são eternos alunos. Os aflitos não sofrem por sofrer, buscam a raiz da dor e de lá extraem consolação. Os mansos conhecem as suas próprias feras e por isso ordenam-as com sims e nãos. Os que choram conservam compaixão pelos seus semelhantes. Os famintos e sedentos de justiça sabem onde e em quem depositam suas esperanças. Os misericordiosos identificam suas impiedades e, em podendo praticá-las, não as praticam. E os perseguidos não desmaiam de medo, porque sabem que são habitados pelo mais valente. Porque sabem que a cruz foi apenas um evento, mas que a trajetória de Cristo não terminou na cruz. Ele ressuscitou, ele ressurgiu ao terceiro dia. E vocês veem o quanto que o discernimento é importante. Madalena viu Jesus e não reconheceu de pronto. Foi preciso que ele a ajudasse, para que no fundo do seu coração os olhos dela se abrissem, os olhos espirituais, e ela gritasse: Rabi, meu Rabi. Então, identificar Jesus é um trabalho árduo e reflexivo da vida. Não basta ouvir o nome Jesus. Não basta apenas ler os evangelhos. É preciso ter esse discernimento de saber que a nossa mente é uma rede que vai cheia de intenções ao mar da vida. E que nós vamos pescar luzes e trevas, virtudes e vícios, coisas que são e coisas que não são. Nós vamos pescar conteúdos celestiais e conteúdos infernais. E nós precisamos ter aquele momento de dizer: os meus pensamentos estão cheios, o HD da minha alma está abarrotado. Eu preciso fazer uma limpeza e decidir o que fica e o que não fica. Aí sim, as bem-aventuranças vão começar a crescer dentro da minha alma. Aí sim, eu começarei a me desenvolver como um ser lúcido da vida. Como disse Paulo na carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, porque o Cristo te levantará para a luz. Que iluminação extraordinária é essa que nós podemos fazer agora. Nós podemos olhar para dentro do coração e dizer assim: por que naquele momento eu senti raiva? Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com fulano de tal? Por que as coisas na minha vida, nesse campo, não dão certo? Por que eu tenho dificuldade de fazer amigos com esse tipo de característica? Por que eu ando tão irritado? Por que eu ando tão impaciente?
porque eu tenho me magoado com tanta facilidade? Nessas perguntas, as respostas virão. E quando as respostas surgirem, eu estou separando as informações da minha rede mental. E aí eu tenho a condição de fazer uma prece com maior qualidade, porque uma vez desperto, eu sei como orar. Eu digo assim: Senhor, eu estou com grandes dificuldades de aceitar determinadas situações na minha vida, porque eu estou morrendo de egoísmo. Eu quero tudo para mim. Eu sou uma criança mimada que diz assim: primeiro o meu, depois dos outros. E eu já estou vivendo assim há muito tempo. Me ajuda a superar as armadilhas do meu ego. Eu sei que vai doer, mas as tuas mãos me sustentam. As tuas mãos me conduzem. Me ajuda a não desistir. Me enche de coragem. E aí, meus amigos, os céus vão se movimentar em nosso favor. Então hoje nós gostaríamos de falar disso, dos bem-aventurados, os sensíveis. É uma síntese do Sermão da Montanha. Os sensíveis são os pacíficos, são os brandos, são os mansos, são os misericordiosos. Todas essas virtudes são nervos de sensibilidade da alma. Ninguém se torna um pacificador sem a sensibilidade da paz. Ninguém se transforma num misericordioso sem as sensibilidades da misericórdia. Mas para que eu tenha a sensibilidade do pacificador e a sensibilidade da misericórdia, eu preciso conhecer a impiedade e a guerra que existem dentro de mim. Eu preciso saber que a minha mente pesca de tudo, o que é bom e o que é ruim. Isso é uma lei natural, vai ser sempre assim. Mas conforme eu vou sofisticando o meu autoconhecimento, eu pesco e digo assim: não, isso fica, isso vem, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é amor, isso não é amor. Isso é perdão, isso não é perdão. E aí eu vou passando a dar razão a Jesus, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo os caminhos do meu mestre, do teu mestre, do nosso mestre, que é o pão da vida. É o pão que desceu dos céus. Meus amigos, muito, muito obrigado pela oportunidade de falar a tantos corações, a todos que entraram e que permaneceram conosco até o momento. Essa live continuará gravada no canal Agenda Espírita, e nós iremos também colocá-la no nosso canal no YouTube, Pensamento de Cristo. E aí vocês terão duas plataformas para escolherem, onde poderão compartilhar e rever esse conteúdo. Lembrando para aqueles que chegaram agora, que o tema foi Bem-aventurados e Sensíveis, a sensibilidade como uma síntese das virtudes espirituais. Nós trabalhamos o conceito de mente, de mar da vida, e o livre-arbítrio como um poder soberano que Deus depositou na intimidade das almas. Quanto mais eu exerço o meu livre-arbítrio na luz, mais as minhas liberdades crescem. Mais as minhas liberdades crescem. Aquele que caminha na luz
O seu livre-arbítrio torna-se continental, universal. Mas aqueles que caminham nas sombras, o seu livre-arbítrio é do tamanho de uma caixinha de fósforo, porque ele escolhe tão mal que novos caminhos não se abrem, que novas possibilidades não aparecem. Olha que coisa maravilhosa que o Evangelho nos ensina. Todos nós temos livre-arbítrio, mas nem todos nós temos liberdades espirituais. Quem caminha na treva, o livre-arbítrio é do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Mas agora quem opta pela luz, nossa, o seu livre-arbítrio é um latifúndio. Seu livre-arbítrio é um continente. O seu livre-arbítrio é as Américas. É uma África de proporções, de possibilidades. É isso, meus amigos, que a sensibilidade pode fazer por nós. Porque a sensibilidade é a síntese do Evangelho no coração. O verdadeiro sensível, ele pode estar vestido em um traje de linho, mas ele entra nos espinheiros da vida e sai, às vezes, com algumas escoriações, mas espiritualmente ele está íntegro, porque a sua couraça é de fortaleza, é de amor e é de fé. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Um grande beijo no coração de todos vocês e que essas palavras sejam uma prece entrando em cada lar. Muito obrigada, meus irmãos. Jesus nos proteja. Que assim seja.